Muitas vidas em uma única vida maior. Essa é a base do conceito da reencarnação, que nos faz entender que não devemos vislumbrar a nossa vida do ponto de vista material, mas sim da ótica espiritual, através da qual estamos aqui hoje, nesse planeta, em mais uma de milhares de experiências vividas na matéria, trabalhando a nossa expansão de consciência e o nosso crescimento espiritual. E hoje, em nosso encontro, nós vamos falar das evidências destes ciclos reencarnatórios, que em muitas religiões é chamado de roda de Sansara. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas, toda semana com um novo tema de estudos sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Meu nome é Daniel Kaltenbach e se você já está por aqui, deixe agora já o seu like e ative o seu sininho para que você seja o primeiro a receber os nossos conteúdos semanais. Também não deixe de compartilhar os nossos vídeos e conteúdos para que as nossas mensagens possam atingir o maior número de pessoas. Lembrando que este canal tem como escopo o estudo maior da ciência e da espiritualidade. E se você quiser estudar com a gente, além, é claro, de você poder estar subscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscreva-se já também no canal, você pode também participar do nosso grupo de WhatsApp de estudos. Basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores e seja muito bem-vindo ao nosso grupo de estudos. É com base nesse grupo que a gente define os temas dos nossos encontros semanais e também fazemos uma discussão, pegamos perguntas. Hoje nós temos várias perguntas que foram colocadas ali nos grupos, que nós vamos tentar responder na sua maior parte nesse nosso encontro de hoje. Então, vamos começar sobre esse tema fenomenal, que é o tema da reencarnação, que está longe de ser um tema novo. Ao contrário, o conceito de reencarnação já existe nesse planeta desde que o homem se conhece. Os egípcios antigos já entendiam na sua cultura, nos seus conhecimentos, que as pessoas reencarnavam, que a alma continuava após a morte. E assim também nas demais sagradas culturas milenares, nas tradições indianas, incluindo os Vedas, enfim. Nós vindo para cá, se aproximando já agora da nossa época ainda antiga, mas ainda antigo, nós temos a gente falar da Grécia Antiga. É curioso, né, que nós temos registros, por exemplo, que Pitágoras, ele comentava que ele lembrou, né, ou seja, em um momento ele lembrou, ele teve um insight de que ele foi Euforbo, um filho de Panto que foi morto por Menelau na guerra de Troia. Olha que loucura. Ou seja, então nós estamos falando dessas evidências de reencarnação hoje e vamos falar de muito desses episódios, muitas coisas que demonstram para nós, que estão trazendo para nossa vista a realidade da reencarnação. Muitas pessoas não sabem, mas inclusive a reencarnação era um conceito admitido até pela Igreja Católica e por muitos cristãos, né, da Igreja. Numerosos padres da Igreja ensinaram por muitos séculos essa doutrina. E foi apenas após o Segundo Concílio de Constantinopla, em 533, que a encarnação foi então proscrita da prática da Igreja Católica, foi colocada de lado e, enfim, modificaram-se os conceitos dentro de um entendimento tido num concílio. E, enfim, mas apesar de tudo isso, hoje nós vamos comentar um pouquinho de como isso vem para hoje, né? Ou seja, mesmo dentro dessas religiões e talvez a maior fraqueza dos dogmas dessas religiões, como a própria religião católica, seja a ausência hoje da reencarnação. Porque quando a gente coloca a reencarnação, o conceito de reencarnação fora da espiritualidade, fora da realidade das nossas vidas,
as coisas começam a perder o sentido. É difícil a gente enxergar uma justiça divina quando a gente vê pessoas nascendo pobres, pessoas nascendo ricas, pessoas nascendo saudáveis, pessoas nascendo doentes, pessoas inteligentes, pessoas com menos capacidade mental, muitas diferenças de nascimento, muitas diferenças de vida, de culturas, de oportunidades que não seriam explicadas numa justiça divina maior se não fosse através do fenômeno da realidade da reencarnação, que vai justamente trazendo para as nossas vidas diversas experiências sucessivas que nós precisamos passar para o crescimento da nossa alma, para o nosso desenvolvimento interno. Então, as realidades de vida que a gente passa, às vezes, são opostas. Muitas vezes, de um rico, que não é uma pessoa rica, que pode ou não, por exemplo, ter ido para o lado do orgulho, para o lado de se entender, né, superior às outras pessoas. De repente, numa outra vida, se ele, né, esse orgulho foi muito exacerbado, ele pode reencarnar, né, numa família humilde, numa situação humilde, para ir entendendo, ir experimentando os diversos lados e compreendendo que, independentemente de que lado nós estamos, em cada momento da nossa vida, a coisa mais importante de tudo é a prática do amor, é o entendimento com as outras pessoas, é a melhoria dos relacionamentos, é a compaixão. Então é nesta teia de relacionamentos, nessa teia de vidas que nós vamos entendendo o outro, que nós vamos entendendo o que o outro precisa para ser feliz. Porque aos poucos eu vou compreendendo que não adianta eu apenas querer ser feliz e buscar os prazeres mundanos, a riqueza, o poder, porque no final essas vidas sucessivas vão me ensinando que apesar de toda a riqueza que a gente possa ter, a gente continua com vazio existencial, a gente continua com culpas internas, com mágoas, com tristezas, enfim, sofrendo, né, dentro do castelo, né, dentro do castelo, porque nós não percebemos a essência da vida, o que realmente é importante na vida. E esses ciclos todos vão mostrando pra gente que o importante realmente é quando a gente vê o outro, quando a gente enxerga o outro, quando a gente percebe que a nossa riqueza, o nosso poder, ele pode ser utilizado, e riqueza, eu falo riqueza material, riqueza mental, riqueza de cultura, riqueza de caráter, todo tipo de riqueza, todos os nossos talentos, eles podem ser utilizados para auxiliar o outro, como uma ferramenta para que aquela outra consciência individual, aquela outra alma que está na minha frente, tenha uma oportunidade melhor também de se compreender, de entender, de receber o amor, às vezes de ser retirada de uma situação que ela está vivendo, uma situação muito complicada, difícil, sofrida, e que às vezes eu, com meu poder, com minha riqueza, com meu momento, com minha oportunidade, às vezes eu não tenho nem poder nem riqueza, mas naquele momento eu tenho oportunidade de ajudar, e eu estico a mão e eu ensino para aquela outra alma a importância de quando a gente está no fundo do poço, a gente enxergar uma mão, um anjo que nos pegue, que nos tire, que nos levante. Isso é um ensinamento, porque quando a gente vê esse anjo que nos ajuda, isso fica gravado. E nós vamos ter outras oportunidades onde nós vamos ter as condições de sermos esse anjo e de puxarmos alguém que está lá embaixo. E quando a gente vai começando a trabalhar essa ideia do outro, do amor, do compartilhamento, da fraternidade, a gente começa a entender dentro de nós, nos nossos corpos emocionais, energéticos, uma completude, uma felicidade, uma alegria. E aí a gente percebe que realmente o nosso objetivo espiritual de vida, de nossa busca pela felicidade, não está na busca material, está na busca espiritual, está naquela questão da gente trabalhar internamente a nós, dentro de nós, para que a gente consiga ser feliz através do servir, através do entregar. Mas para isso, a gente precisa de muitas vidas,
de muitas experiências onde nós vamos ser primeiro egoístas, nós vamos matar, nós não vamos querer nem ouvir, não queremos saber do outro, queremos acumular para nós, estamos fechados, vamos ser corruptos, vamos tirar dinheiro público e desviar, vamos tirar dinheiro do outro e roubar e pôr para nós, vamos fazer atrocidades em busca da felicidade. Por que a gente faz isso? Em busca da felicidade que a gente quer atingir, porque a gente está sofrendo e quer encontrar essa felicidade. Só que são essas experiências variadas que vão nos mostrar que esse é o caminho errado, que esse caminho só traz mais infelicidade. E principalmente quando a gente fala de reencarnação, quando a gente fala de karma, a gente começa a perceber que esse caminho realmente aumenta o nosso karma e faz com que a gente tenha que viver experiências nesta vida ou em vidas seguintes que vão fazer com que a gente sinta, de alguma forma, aquele mal que a gente colocou para o mundo. Aquele desequilíbrio que a gente jogou para o mundo pelo nosso egoísmo, pelas nossas atitudes impensadas, individuais. Nessa vida ou noutra vida eu vou acabar recebendo de volta, mas do outro lado da moeda e vou começar a perceber, agora o contrário, como é ruim você estar no fundo do poço e alguém ainda te empurrar mais, e alguém ainda jogar areia em cima de você. Como é ruim. Como é ruim você encontrar pessoas na sua vida que são egoístas. E isso também fica gravado na nossa mente. Para que quando a gente estiver numa situação de querer para nós, por egoísmo, muitas coisas, e ao vermos outra pessoa precisando de ajuda, ao invés de terminar, de passar a perna, de terminar de derrubar, ao contrário, a gente ir lá e ajudar, porque a gente sabe também o quão ruim é não poder contar com o ser humano que está ao seu lado. O quão ruim é, pior do que não poder contar, é ser ainda mais aviltado e atrapalhado por aquele ser humano. Então isso não são coisas que se aprendem numa vida só. São coisas que demandam várias vidas para que esses conceitos, que essa consciência se integre dentro de nós. Que a gente possa passar a viver, a ser esse ser mais evoluído, esse ser que realmente não vai ter mais a coragem no sentido de moral de chegar aí, passar a perna em alguém, derrubar, puxar o tapete, matar, roubar. E muitas vezes a gente pensa assim na nossa vida, poxa, mas eu, graças a Deus, eu não faço nada disso. Será mesmo? Então a gente tem que olhar para a nossa vida, o autoconhecimento, olhar com cuidado para ver as coisas que a gente faz ou deixa de fazer, que a gente nem percebe muitas vezes aqui, com os nossos parentes na família, com nossos parentes próximos, que às vezes moram na nossa casa, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente não gosta tanto, com as pessoas do nosso trabalho, com todo mundo, com a sociedade em geral, com as pessoas que você encontra na rua. E nós vamos perceber o quanto nós ainda somos egoístas, em inúmeras vezes, e o quanto nós temos que aprender. Então nunca devemos pensar, olha, eu já estou num ponto máximo e agora eu estou acima de todo mundo. Não, se estamos aqui é porque estamos aprendendo. Estamos presos nessa roda de samsara ainda, porque nenhum de nós que está aqui hoje conseguiu ainda se iluminar. E esse é o conceito, A gente sairia dessa roda da samsara quando a gente atinge essa iluminação. Quando a gente atinge, o que seria, a grosso modo, essa iluminação? Seria o domínio das forças inferiores, domínio do nosso ego, domínio das nossas energias mais baixas, domínio daquela parte animal que nós somos, que nós temos dentro de nós. Quando a gente domina isso e nós conseguimos então abandonar, ser o senhor do egoísmo, ou seja, não ser mais comandados pelo egoísmo, mas ser o senhor do egoísmo e colocarmos ele no seu devido lugar, assumindo as rédeas da nossa essência, aí nós estamos então iluminados e podemos sair dessa roda de samsara, podemos sair desse ciclo reencarnatório nesse planeta ou em planetas com energias similares, frequências similares, para podermos então galgar degraus mais altos, frequências, dimensões superiores. E aí, nessas dimensões superiores, já com outro tipo de energia, com outro tipo de felicidade interna, de completude, de sensação de amor, enfim, ou seja, outra frequência
que nos traz completude, que faz com que a gente viva com vontade, com desejo de estar aqui, com desejo de viver, com desejo de ajudar, nós vamos ter essas experiências em níveis superiores. Então, dito isso, vamos falar um pouquinho, né? Ou seja, de algumas evidências, algumas situações que nos mostram de que a reencarnação está aqui, está do nosso lado, está aqui com a gente e que só não enxerga a realidade da reencarnação quem não quer, quem efetivamente está de olhos fechados e não quer abrir os seus olhos. Primeiras evidências, elas vêm, bom, já começa pelas culturas milenares, nem vamos falar disso, então nós temos, né, os Vedas, nós temos toda a cultura, principalmente oriental, egípcia, falando da reencarnação, falando da vida após a morte, o livro dos mortos, e daí vai. Mas tirando de lado essas informações sábias, essas mais sábias que a nossa humanidade atual conhece, tem em mãos, que são as sabedorias antigas, milenares, que foram um presente, foram dadas por nós por um legado maior, colocadas aqui na Terra. Inclusive, estamos fazendo hoje o nosso curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico, falando sobre muitas dessas instruções milenares. Se você quiser participar com a gente, peça informações em contato@despertandopessoas.com. Manda um e-mail para a gente, tá bom? Mas, enfim, tirando essas informações que são importantíssimas, que vieram e que nos remetem à reencarnação, nós temos, para começar, instruções mediúnicas em toda a história da humanidade a respeito deste fato. Eu acredito que, de uma forma mais recente, nós podemos e devemos mencionar a própria doutrina espírita, por exemplo. É um exemplo, não só, mas é um exemplo. A doutrina espírita trazida por Kardec, onde houve a codificação, né, no Livro dos Espíritos. Codificação do quê? De muitas informações sobre os planos espirituais, sobre a nossa vida, sobre uma série de coisas que foram trazidas de forma mediúnica. Então a comunicação com espíritos de luz, com espíritos superiores, sempre tomando cuidado, porque a comunicação com espíritos, a gente tem que sempre tomar, né, usar uma certa cautela para saber com quem nós estamos falando. Porque os espíritos têm níveis diferentes de graus de consciência evolutivos diferentes, assim como nós humanos, então sempre temos que também filtrar aquilo que vem. Mas então, muitos espíritos de alto escalão, de muita luz, trouxeram para nós informações sobre a reencarnação, sobre as razões pelas quais nós reencarnamos, a lógica disso, sobre o que nós podemos fazer para melhorar as nossas vidas, para reduzir karmas, enfim, milhões de coisas relacionadas a isso que vale o estudo. Vale o estudo. Eu te falei aqui de Kardec, mas não é só Kardec, não. Você pegar Blavatsky, se você pegar, enfim, hoje falamos conhecimentos milenares, se você pegar vários conhecimentos de outros médiuns pelo mundo afora, de canalizadores, de curandeiros, e daí vai, vocês vão ver reiteradamente o conceito da reencarnação dentro dos ensinamentos, inclusive dentro de todos os aspectos de cura, né? Porque a cura ela vem resolver um problema que nós estamos tendo nos nossos corpos mais sutis, mental, energético, emocional, que muitas vezes vieram de outras vidas. Então, a cura espiritual muitas vezes está relacionada a um tratamento de alguma coisa que ainda ficou pendente de vidas passadas. Mas vamos lá. Só fiz um comentário, né, de evidências de instruções mediúnicas, que são milhares pelo mundo afora. O que mais? O que nós temos hoje de demonstrações dessa realidade de reencarnação? É importante a gente comentar que o conceito de reencarnação ele é tão importante, tão forte no nosso subconsciente, inclusive,
que o maior índice de pessoas que abandonam outras religiões, como a gente comentou, né, às vezes até católica e outras que não acreditam na reencarnação, é justamente pela falta do processo de reencarnação. Porque é um dogma que é um dogma, o fato de não acreditar na reencarnação, né, em algumas religiões que colocam isso, é um dogma difícil de ser assimilado, muito difícil de ser assimilado, né, por aquilo que a gente comentou, pela grande falta de propósito da vida que ele cria e pelas injustiças que se teria se colocar como obras de Deus, se assim fossem. Mas a aceitação da reencarnação, ela está aumentando no mundo inteiro. Mesmo dentro dessas pessoas que às vezes têm uma religião e às vezes tendo essa religião ela acredita, quantas pessoas... Só que aqui mesmo no nosso grupo, e a gente vê relatos por aí de várias pessoas que estão numa família, numa religião fechada no sentido da reencarnação, mas ela acredita, não pode comentar com a família, não pode, enfim, não pode trocar ideia porque a família não aceita, mas ela tem a certeza daquele processo reencarnatório. Porque a reencarnação ela é a filosofia mais correta no sentido da lógica, da própria filosofia, da espiritualidade, porque explica muitas coisas que outras religiões, com certos dogmas humanos, não conseguem explicar. Mas vamos falar um pouquinho mais dessas evidências. Uma das fontes muito utilizadas para se perceber a reencarnação, para se encontrar a reencarnação e ter uma evidência de que ela existe na nossa vida, ocorre através de processos de hipnose. A hipnose ela é utilizada para muitas pessoas, onde ela, em especial para processos de cura, onde ela tem problemas de fobias, de medos, problemas inexplicáveis na sua vida, e elas vão fazer uma hipnose para tentar se descobrir qual é a causa, qual é a origem daquele trauma, qual é a origem daquele medo, daquela situação. E muitos casos de sessão de hipnose, o que acaba se descobrindo, né, o que a pessoa acaba relatando é uma vida nova, é uma vida diferente. Então a pessoa começa a trazer na hipnose, né, levada no meio da sessão, ela começa a trazer situações de uma vida que não é dela, de uma vida que ela não viveu, de épocas diferentes, de situações diferentes, de pessoas, familiares diferentes e assim por diante. E nessa história que ela conta, encontra-se ali a causa, o trauma, o motivo pelo qual a pessoa passa por aquilo que ela passa, tem ali o problema que ela tem e assim por diante. E quando ela consegue desenterrar aquela causa, então às vezes ela tem lá um medo, uma fobia, um medo muito grande de, por exemplo, de água. Tem pessoas que nascem com medo de água, mas aí o pai fala, mas por que tem medo de água? Eu não sei, nunca se afogou, nunca chegou nem perto de se afogar, nunca nada, mas morre de medo de água. E aí de repente, né, em muitos processos, já teve casos, né, onde voltou-se lá atrás e a pessoa conta uma outra vida onde ela morreu afogada, onde ela morreu no mar, caiu num barco, foi jogada de um barco. Tínhamos, né, casos relatados nesse sentido, que a pessoa inclusive às vezes foi morta, jogada num barco, dentro de um saco e assim por diante, ou de uma forma mais simples, simplesmente morreu afogada no lago, mas criou-se um trauma, criou-se um medo, criou-se um receio daquilo que veio para a vida seguinte. Então, nas nossas vidas, em geral, a gente esquece, a gente tem um esquecimento das questões, né, conscientes da vida anterior, mas a gente traz com a gente muitas das coisas emocionais, muitas vezes, muitas das coisas, além de, claro, do conhecimento espiritual que não se perde. Então você não é mais o espírito que começa do zero, você é um espírito que começa já com uma sabedoria subconsciente mais elevada, porque você viveu a vida passada e outra, então você vai aumentando essa sabedoria. Mas tem muitas coisas que não vêm de forma consciente para que justamente você possa trabalhar melhor as suas experiências rumo ao seu desenvolvimento espiritual. Então, só que muitas vezes esse esquecimento emocional não acontece, e nós vamos ver alguns casos que o esquecimento por si próprio não acontece, vamos mencionar isso aqui hoje,
Mas às vezes vem emocional e às vezes vem um medo, vem a fobia, vem aquele desespero todo. Então isso é muito comum em processo de hipnose. E aí você fala, poxa, um processo de hipnose, a pessoa está lá para curar uma coisa. Muitas vezes a pessoa não acredita, nem acredita em reencarnação, em coisa nenhuma. E de repente ela sai falando, ela sai contando uma história. Então são evidências que nós temos que levar em consideração e que temos que entender que acontecem todos os dias. Tem um caso conhecido, né, um caso do Peter Hume. Ele era um funcionário de bingo em Birmingham, na Inglaterra, e ele tinha um sonho recorrente, um sonho dramático, onde ele via soldados que pareciam que vinham, né, e atacavam o castelo que ele estava. Enfim, então ele tinha esse sonho muitas vezes sendo atacado no castelo, e ele soldado, e aquela situação toda. E ele não era uma pessoa que gostava de história, de castelo, não tinha um interesse, falando, não, essa pessoa adora essas histórias medievais ou essas coisas. Não era essa pessoa. E ele não entendia de onde vinham essas histórias, de onde vinham esses sonhos, por que vinha isso. E aí ele se submeteu a uma terapia de hipnose para tentar entender isso, porque os sonhos eram muito intensos. E nessa hipnose, ele comenta que ele sai contando uma história. Ele fala, né? Ele comenta que ele no momento da hipnose, que ele é John Raphael, né? E que era um soldado escocês, e que ele servia como soldado escocês a um capitão, que ele também falou o nome, o capitão Leverett, na Escócia do século XVII. Bom, ele voltou com isso, parecia uma fantasia, né? Como sempre, né? A pessoa sai, conta aquela história de vida passada, parece uma coisa muito maluca ali, mas ele foi investigar e viajou à Escócia, foi até a Escócia para buscar provas, para tentar entender, juntando o que ele mesmo tinha dito de forma inconsciente na hipnose, para tentar encontrar ali a realidade. E procurando os documentos lá, ele encontrou resquícios da batalha que ele comentava. Em documentos dessa batalha, ele encontrou uma pessoa chamada John Raphael, que era justamente ele, e justamente a existência de um capitão Leverett. Ou seja, não são coincidências, né? Ou seja, extrapolem muito o limite de uma coincidência. E histórias que nem essa são milhares que acontecem todos os anos, o tempo todo. Então isso tudo são evidências do processo reencarnatório. E aí vem aquela pergunta, né, que foi colocada aqui no grupo, inclusive, acho que é bom a gente comentar. Nós podemos reencarnar com alguma doença, né, que foi originada na vida anterior ou no momento da morte? A gente falou já das fobias, né? Não precisa ser no momento da morte a fobia, como eu falei da questão da pessoa se afogando, mas a gente traz sim a questão das fobias, dos medos, e também questões de doenças ou de situações que a gente vive hoje, que a gente tem nessa vida e que a gente não consegue explicar apenas por essa vida. E não conseguiria explicar uma justiça divina se não fosse através da reencarnação. E é por isso que muitas vezes nós temos doenças em crianças, né? Temos doenças sérias em crianças. Temos crianças com câncer, crianças com problemas de coração, crianças morrendo ao nascer, morrendo aos 3, 4, 5 anos, 10 anos, vivendo uma vida desde sempre com algum problema físico, alguma situação. Então, nada é por acaso. Tudo isso são resquícios, tudo isso são aprendizados, tudo isso são experiências, e são experiências voltadas para o nosso engrandecimento espiritual, para a nossa cura maior. Então nós podemos reencarnar com alguma doença que se originou às vezes numa vida passada, ou que teve causa, sem dúvida. Não só podemos, como é o que em geral acontece. Se a doença não tem origem na própria vida, e origem como? É origem emocional. Às vezes a pessoa ela tem, né, ou seja, uma carga emocional, muitas mágoas, muitos traumas, muita infelicidade, muita reclamação, ou não se cuida mesmo, não dá cuidado nenhum para o seu corpo físico, não se alimenta bem, não faz nenhum exercício, etc. Você gera doença, é normal.
Então, muitas doenças são geradas nessa vida. Outras são genéticas, porque todo mundo vai morrer. Uma hora todo mundo vai ficar doente e vai morrer, pelo menos nesse nosso nível evolutivo. Não tem como. Agora, são doenças desta vida. Então, assim, se eu tenho uma idade, eu vim aqui para viver 70 anos, por exemplo, pode ser a idade que for, porque é o que foi programado para mim, é o que foi preparado para mim, é o que eu precisava para minha experiência. Quando eu estiver lá perto, lá pode surgir uma doença, pode surgir um câncer, pode surgir um infarto, pode surgir alguma coisa que eu tenho que ir embora. E aí eu vou, mas aí é uma coisa relacionada a essa vida. É uma coisa que surgiu que tem a ver com esta vida. Agora, tem muitas situações que não tem a ver com essa vida, vem de vidas passadas. E é na vida passada mesmo que você vai entender certos processos de doenças. Então, ainda falando de hipnose, né, tem um caso interessante do Brian Weiss. Brian Weiss, o presidente do Departamento de Psiquiatria do Mount Sinai Medical Center em Miami, aqui nos Estados Unidos. Ele acabou se tornando um líder em terapia de regressões a vidas passadas. Por quê? Depois dele justamente fazer trabalho de hipnose e observar pessoas falando de vidas passadas. Ele se interessou com aquilo, falou, mas o que está acontecendo? E começou a estudar e hoje é um grande estudioso dessa área. E tem livros, né? Um livro, por exemplo, Messages from the Masters, Tapping into the Power of Love. Mensagens dos Mestres, Explorando o Poder do Amor, né? Essa era uma tradução. Então, nesse livro, por exemplo, ele conta a história de uma paciente chamada Diane, que era enfermeira-chefe em um centro de atendimento de urgência. E numa dessas sessões de regressão das passadas, que a Diane participou com ele, que ela fez com ele, ela começou a falar, ela voltou à vida de uma jovem mulher na América do Norte, né, aqui na América do Norte, durante os primeiros anos do conflito com os nativos, com os índios locais. E ela comenta que em algum momento ali no conflito ela se escondeu, né, o marido estava fora, ela se escondeu num esconderijo ali que ela encontrou, apertada, com medo de morrer, com medo de que os índios encontrassem ela. Então ela foi descrevendo aquela cena toda e ela menciona que ela lembra que esse bebê tinha uma marca de nascença em forma de meia-lua que ficava mais ou menos no seu ombro direito. E ela também menciona que, então, naquele momento de medo ali, o bebê começou a chorar, começou a gritar e ela fechou, né, a boca dela para ele não gritar, com muito medo de que achassem ela, e ela acabou sem querer sufocando o bebê. Né, o seu filho não era bebê, era já uma criança, né, um pouquinho menor, e ela acabou morrendo. E aí, enfim, ela trouxe essa experiência, uma experiência difícil de demonstrar, porque é diferente, né, não veio nomes, era uma época de um conflito com índios, enfim, uma questão difícil de você comprovar, você ir atrás de evidências físicas, né? Mas o curioso é que as vidas estão interligadas, todas as nossas vidas então estão interligadas. Principalmente aquelas pessoas que a gente ama ou odeia, né? Amor e ódio une. E essa enfermeira comenta que depois da experiência de regressão, ela se sentiu atraída por um paciente, né? Um tempo depois, um paciente que ela tinha lá no hospital, que tinha ataques de asma. É um paciente que tinha muitos ataques de asma, uma asma crônica. E ele também sentiu uma certa conexão, uma familiaridade com a Diane, ou seja, sentiram, né, aquela familiaridade, uma coisa estranha. E ela viu justamente uma marca de nascença em forma de meia-lua no mesmo local, né, do filho, da criança, do bebê, da vida passada. E o Dr. Weiss, que faz esses estudos todos, ele comenta que viu não só o caso dela, e desse paciente que tinha asma, então se ele fosse o filho, ou se imaginarmos que era o filho dela, que morreu sufocado e que, vamos dizer, esse trauma, essa situação trouxe aquele receio, aquela situação de não conseguir respirar direito nesta vida e trouxe a asma, então, para esta encarnação atual. E o Dr. Weiss comenta que muitos casos de asmas, né, de pessoas com asma crônica e tal, vieram de vidas anteriores,
que envolvia asfixia, alguma forma de asfixia que aconteceu na vida anterior. Não que todo caso de asma signifique que a pessoa sofreu por asfixia ou morreu por asfixia na vida anterior, mas um número relevante de casos nesse sentido. Ou seja, mostrando essa ligação entre as vidas, essa ligação de reencarnação. Outra situação que as evidências de reencarnação, eu creio que talvez a maior evidência de todas está nos reportes de crianças. São crianças, milhares pelo mundo, todos os anos, trazendo relatos de suas vidas passadas, lembrando de coisas de suas vidas passadas. Quando a gente vai para o Oriente, a gente vai para a Índia, esses casos acontecem dezenas de milhares por ano. Mas por quê? Porque os indianos, eles acreditam na reencarnação. Eles levam a sério a espiritualidade. Então, quando a criança é bebê e começa a comentar, bebê assim, né? Começou a falar, logo que começa a falar. Começou a falar com 1 ano e meio, 2 anos, né? Até uns 5 anos, 6 anos, ela está comentando várias coisas sobre vidas passadas. Então, muitas crianças falam sobre pais, né? Sobre outro pai. Não, eu tenho outro pai, eu tenho a outra mãe, eu tenho outro irmão, eu tenho irmão que não tem. Mas você não tem irmão, eu tenho sim, eu tenho 2 irmãos, tenho uma irmã. E começa a comentar, né, coisa sobre uma vida que não é a vida que ela está vivendo. E quando você acredita na reencarnação, você tem um preparo espiritual maior, como acontece em geral no Oriente, você consegue essas informações, você leva a sério, você extrai as informações. E por isso que lá muitos casos são confirmados. É muito comum a criança tem alguma coisa e aí os pais viajam para outras cidades, vão conhecer outra família e vão checar o que a criança falou. A criança falou, olha, minha casa era assim, o quarto era assim, eu tinha um brinquedo tal, eu morri dessa maneira. E eles vão lá confirmar. E de fato, né, muito, 90% do que a criança traz é confirmado. E tem muitos casos lá curiosos de famílias que se unem, né? Ou seja, criam um relacionamento entre a família por causa da criança que lembrou da vida passada. Então isso é muito comum. Aqui no Ocidente era menos comum. Porque está ficando cada vez mais comum. Mas por quê? Porque a base religiosa aqui no Oriente, a maior parte religiosa do Oriente ainda é o judaísmo, mas com uma crença de reencarnação, enfim, diferenciada. A própria Igreja Católica, né? Então nós temos aqui as Américas com uma influência muito grande, não só da católica, mas das similares também, protestantes, etc., que não acreditam na reencarnação. Enfim, nós temos aqui, né, no Ocidente uma influência muito grande de religiões não reencarnacionistas. Então, quando a criança começa a falar sobre tudo isso, em geral o que acontece? Os pais não dão bola. Os pais acham que é imaginação, os pais não param para pensar e muitas vezes os pais até falam para a criança parar de falar sobre aquilo e parar com aquela besteira toda. Então, né, é natural que a quantidade de casos seja mais abafado. Mas não é pequena, é muito grande. Ao ponto de que aqui nos Estados Unidos também a Universidade de Virgínia ela faz uma pesquisa muito séria sobre esses casos dessas crianças todas. Isso já há décadas. Começou esses estudos praticamente com o Ian Stevenson, né, da universidade, que fez pesquisas em crianças pelo mundo, mais de 3.000 crianças pelo mundo inteiro, inclusive muitas no Ocidente. E ele começou a perceber isso. Ele falou, não, o índice que isso acontece no Ocidente é igual no Oriente. A única diferença realmente é que lá os pais dão um segmento para coisa que os pais aqui acabam sufocando e abafando. Essa é a única diferença. E ele começou a estudar casos de lá e casos daqui também. E hoje tem livros, enfim, tem muitos reportes sobre tudo isso, tá? Então, por exemplo, um dos casos que ele comenta, né, o Ian Stevenson, é sobre um singalês chamado Sujit, né, que ele começou a falar de uma vida anterior. É um dos casos que ele pesquisou. Com menos de 2 anos de idade, aquela criança começou a falar de uma vida anterior. Ele disse que se chamava Sami, que era ferroviário, que era vendedor de pinga, né, de aguardente, numa cidade chamada Goracana,
que ficava a cerca de 10 quilômetros de onde ele morava, como, né, a criança morava. E aí ele disse que ele, na vida passada, como Sammy, um certo dia brigou com sua esposa, depois de beber muito, que sua esposa chamava Maggie, saiu para andar e morreu atropelado por um caminhão. Então, imagina, uma criança de 2, 3 anos contando essa história toda, foi documentado, foi reportado, tudo isso, e até que um monge budista de um templo próximo foi conversar com o menino, ele se interessou, ele começou a fazer as pesquisas, conhecer a outra família, buscar as informações e começou a verificar vários pontos que a criança comentava que batiam com a realidade. Ele descobriu um Sammy que era justamente ferroviário, que vendia bebidas, que era casado com uma Maggie, que vivia em Goracana e que morreu 6 meses antes de Sujit nascer e morreu atropelado por um caminhão. Então, histórias que nem essa são várias, mas são muitas. E é aquilo que a gente comenta, extrapola a possibilidade de coincidências. Né? Coincidências não são assim. Tem muitos casos de crianças que lembram de vida passada, mas têm uma memória menor. Então não lembram nomes, não lembram alguns detalhes mais fortes e fica difícil realmente uma comprovação. Tem muitos casos assim. Né? Então nesses casos fica uma coisa mais nebulosa. Mas tem outros casos em que ela lembra detalhes tão específicos que é possível buscar, que é possível encontrar. O próprio, já contamos aqui até no canal, aqui o próprio Steven pesquisou um outro caso que foi estudado aqui pela Universidade da Virgínia, onde de uma criança, eu vou falar aqui rapidamente, mas é do Ryan, que desde criança ele lembrava de uma vida em Hollywood. Então ele lembrava de uma vida em Hollywood, ele comentava sobre coisas que aconteciam, sobre festas que ele ia, sobre pessoas famosas, sobre filmagens, sobre danças, cantos que ele fazia, ele cantava, eu dançava, eu fazia, e comentava tudo isso. E queria conhecer Hollywood. Enfim, os pais foram atrás das informações depois de um tempo, trouxeram uma foto, ele conseguiu apontar numa foto e falou, eu era esse aqui. E aí, quando olharam a foto, descobriram que era uma foto de um filme, né? Ou seja, era a foto de um filme, de um ator de um filme. Na verdade, não era um ator, mas ele era um figurante, não era um ator principal. E era difícil se descobrir informações sobre aquela pessoa. Por quê? Porque na época, assim, né, não tinha assim, era um figurante, não tinha tantas informações sobre quem era, quem não era, então foi difícil pesquisar. Mas ele tinha um nome. Ele falou, não, o nome dele é o Martin, né, Martin Marty, e comentou uma série de coisas na vida dele. Bom, fizeram pesquisas, acharam um figurante, ele cantava, ele dançava, ele estava em Hollywood, encontraram a família dele, conversaram com depois a família atual dele, a irmã dele que hoje é uma senhora, encontraram a irmã dele, conversaram com a irmã dele, enfim. E a irmã dele confirmou uma série de informações que ela mesma não sabia. Detalhes, às vezes, que ela mesma não sabia, que a irmã foi pesquisar depois e descobriu. Então, detalhes como assim, né? Eu tinha um carro verde. A irmã não sabia, foi pesquisar, né, nos dados da família, informações, descobriu que realmente dele tinha um carro verde. E assim vai. Então, assim, não quero entrar agora nos detalhes aqui, não é mais para a gente trazer, tem mais assunto para falar, mas o fato são muitas crianças trazendo isso. Então, se você tem um filho e você, né, ele começar a falar de vidas passadas, dá uma atenção, né, escuta, pergunta, né, veja quem era, tente extrair nomes, extrair locais, porque muitas vezes a criança vai te surpreender com as informações que vai trazer. Né, nós tivemos casos, no outro caso da Faculdade de Virgínia, que é muito conhecido, de uma criança que lembra que morreu, lembra de todos os detalhes de quando ela morreu numa guerra. Ela era um piloto de caça, né, de um avião de caça, e morreu, foi abatido e morreu. E, enfim, lembra todos os detalhes disso, e aí foram comprovar a mesma coisa, e daí vai. Então, assim, isso tudo, gente, são evidências da reencarnação, são evidências de que nossa vida não é uma coisa só. Isso continua.
Tem pessoas, como mais que a gente levanta isso? Tem pessoas que têm acesso a vidas passadas através de viagens astrais. Nós já conversamos aqui também no nosso grupo, né? Conversamos bastante sobre viagens astrais, técnicas e tudo mais, mas muitas pessoas têm acesso a essas informações por viagem astral e trazem as informações. E muitas vezes entendem questões da vida dela, entendem traumas, doenças, se curam através desses processos. Outra situação, a ayahuasca. Né? A ayahuasca, que é o chá de ayahuasca, que também é um chá espiritual. Nós vamos ainda conversar sobre esse chá aqui no nosso encontro, já tivemos vários pedidos sobre isso. Mas, enfim, que também há muitos relatos de situações onde as pessoas se encontraram em vidas passadas, se encontraram, né, com seus problemas em si próprias, no seu autoconhecimento, vislumbrando episódios, situações de vidas passadas, conhecendo a si próprio em vidas passadas. Estados meditativos, de estados alterados de consciência, quando as pessoas praticam certos rituais meditativos, exercícios esotéricos, muitas coisas levam a essa reminiscência de vidas passadas. Bom, além de tudo isso, existem situações que são curiosas. Muitas vezes as pessoas falam, poxa, eu não lembro nada de vida passada, mas eu adoro, por exemplo, filmes de época, quando é filme de época de Roma Antiga, ou quando é filme de época da Inglaterra do século XVIII, ou da França do século XV, ou do Brasil do século XVI, ou às vezes as pessoas têm uma afinidade com uma época, com um momento, com uma situação que parece que dá para ela uma saudade, que dá para ela ali alguma coisa diferente que ela não sabe explicar e que não sabe explicar pelas informações que ela tem dela mesma nessa vida. Então, muitas vezes essa saudade, esse saudosismo, isso tudo vem pelas pessoas conhecerem aquela época por vidas passadas, por estar aquela questão, ou seja, ela não lembra conscientemente, mas emocionalmente ela lembra da situação e traz aquele saudosismo de uma vida passada. Outra situação, déjà vus. Né? Déjà vus é aquela sensação que você tem às vezes de já ter passado por aquela experiência, já ter vivido aquilo, já ter visto alguma coisa, que às vezes é uma coisa que você nunca viu, às vezes você está num local que você nunca passou, primeira vez que você está lá, mas você jura que você já esteve lá, que você já viu aquilo, que você já passou por aquela situação. Muitos dos déjà vus, não todos, muitos deles são reminiscências também antigas. Muitas vezes são reminiscências antigas. Nós temos, né, um caso do George Patton, que era um general americano, herói da Segunda Guerra Mundial, que ele teve experiências famosas nesse sentido. Né? Porque em 1943, depois dele bater as tropas do eixo da Sicília, enfim, estava guerreando lá, né, contra os italianos e tudo mais, ele passou algum tempo na Sicília para conhecer a ilha. E lá ele foi lembrando da ilha. Ele falou, eu conheço, eu já vivi. E era tão intenso o que ele conheceu, o que vivia, e o que ele falava, olha, eu sei que lá tem, né, e ele fala de outra região, de outro local, lá vai ter uma praia assim, assim, assado, com situação tal, ele ia lá, e isso confirmado por muitas pessoas, por soldados que estavam com ele, por outras pessoas, entende? Ele ia confirmando, então ele ia sentindo e confirmando o que ele já conhecia. E ele tinha na sensação de déjà vu. Ele falou, eu sei que eu já vivi, e ele ia tendo as reminiscências conforme ele andava por ali. E assim acontece muitas vezes com muitas pessoas, né, em muitas situações diferentes. A gente comentou de outras evidências, né, outra forma de evidência das reencarnações, que são as fobias. Né? A gente comentou um pouquinho. Então a gente comentou do fato da pessoa às vezes ter medo de água, e, enfim, ter se afogado numa vida passada. Às vezes a pessoa tem medo de altura, tem medo de fogo, tem medo de algum animal. É muito comum. Então a gente tem que perceber, não no comportamento, porque ter medo às vezes é comum, mas sabe aquele medo, aquele comportamento radical, desequilibrado? Se ela não é desequilibrado o medo que eu tenho, não é um medo comum, é um medo desequilibrado. Você pensa assim, eu tenho medo disso, eu sei o que é ter medo, mas disso aqui é um medo desequilibrado, é uma coisa fora do comum, né? É diferente. Então, é aí que a gente vai percebendo que tem algo a mais. Tem algo em relação àquilo que está guardado lá no fundo das suas emoções,
que muitas vezes vem de vidas passadas. Principalmente e sempre quando você não consegue explicar na vida presente. Às vezes você não consegue explicar na vida presente porque você não lembra. Às vezes é alguma coisa que aconteceu quando você era muito criança, muito pequeno, e que você não lembra e que te traumatizou. Então tem que sempre considerar isso. Mas quando isso não acontece também, certamente vem de vidas passadas. Né? Então, e aí traz-se essa fobia. O Ian Stevenson também, aqui da Universidade de Virgínia, comenta um outro caso do Ravi Shankar, que era um garoto indiano que começou a também falar da sua vida passada. A partir dos 2 anos de idade, ele começou a falar da vida passada. E ele disse que morava num distrito vizinho, e ele descreveu ali seus brinquedos, um elefante de madeira, uma pistola, uma bola, um anel que guardava na cômoda. Ele descreveu várias coisas, contou que seu pai era barbeiro, deu o nome do pai, e depois ele falou, eu fui assassinado. Ele falou quem eram os criminosos, quem foram as pessoas que mataram ele, deu detalhes da morte e disse que foi, no final, esfaqueado enquanto comia goiabas. Né? Então ele estava na goiabeira comendo goiabas e foi esfaqueado lá. E descobriram, acharam a família dessa criança que ele teria sido na vida passada, conversaram com o pai dele, e o pai dele comentou que o filho que faleceu dele, quando tinha 6 anos, foi de fato assassinado nas exatas circunstâncias que foi descrita pelo garoto, né? Foi dita por ele. E o Ian Stevenson foi à Índia, então, né, também investigar essa história e conversar com todos os envolvidos. Nessa época que ele foi, esse menino já tinha 13 anos de idade, e ele encontrou um professor dele, um pesquisador, que na época também anotou todos os relatos dele desde pequeno, e desse material todo ele foi estudando, confirmou muita coisa da história. 26 pontos diferentes dessa narrativa foram confirmadas, como os brinquedos, o anel, as goiabas, a forma que morreu. Agora, o interessante é que ele notou também uma espécie de cicatriz no pescoço do adolescente, que era parecido com um ferimento de faca, e que foi justamente onde ele tomou uma das facadas no pescoço. E a criança, desde que nasceu, ela contava a história da vida dela e ela morria de medo de facas, de lâmina, de qualquer coisa. Ela não podia ver. Vinha uma faca, ela ficava longe, ela morria de medo, de pavor. Então veja, nesse caso ela lembrou da vida passada e trouxe também a fobia, o pavor de tudo que fosse faca, espada, lâminas e assim por diante. Então muitas vezes a gente vai trazendo essa situação toda. O Ian Stevenson, né, esse estudioso de Virgínia, ele comentou que as crianças que apresentam memórias de mortes violentas, né, muitas falaram, ela vem com a memória de mortes violentas que elas tiveram, que a maioria delas cerca de 20% delas carregam marcas de nascença. Então, marcas de nascença ou deformidades físicas que remetem à forma como ele morreu na vida anterior. Então vejam, né? Ou seja, por quê? Porque aquilo que fica traumatizado, os nossos traumas, eles marcam o nosso corpo, e o nosso corpo, o nosso perispírito, o nosso corpo astral, ele também é maleável, ou seja, e nosso corpo mental, tudo é marcado quando a gente tem um trauma. Então os traumas, eles marcam a gente magneticamente. É como se esse é um trauma, né? Por que você não consegue se livrar de um trauma? Eu tenho uma situação, mas não consigo. Eu sei que é besteira, eu sei que já passou, eu sei mil coisas, já entendi tudo, mas está dentro de mim, eu não consigo tirar. Por quê? Porque está magnetizado nos nossos corpos sutis. Aquilo que aconteceu, aquele trauma, aquela situação ficou magnetizada. Pode ficar ou não, depende da morte de cada um, depende da situação de cada um. Ou pode ficar mais ou pode ficar menos. Tem situações que até fica mais, mas a pessoa tem uma recuperação, maior tempo de recuperação no plano espiritual e às vezes vem sem nada ou não. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Mas muitas vezes essa marca, quando a pessoa vai renascer, como ela está com aquele trauma ainda nos corpos sutis, então de alguma forma vem uma marca ou vem uma deficiência ou vem alguma coisa na sua vida atual. Então as vidas estão interligadas.
Se a gente pega, mesmo a gente está falando de deficiências físicas, doenças, muitas vezes, às vezes não é pela forma como você morreu no passado ou nada disso, mas às vezes faz parte do aprendizado que você, vamos dizer, um karma que você criou numa vida passada e que agora você vai ter que ter um aprendizado em relação àquela situação na vida presente. Então assim vai, né? Marca de nascença ainda. Um outro caso interessante é da Ivone, né? Da Ivone, a tia-avó de Ivone morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina a tia-avó dela. E a tia-avó dela, quando morreu na Segunda Guerra, foi atingida na nuca por estilhaços de uma bomba, né? Lá em Viena, na Áustria. E aí, quando Ivone tinha já uns 2 anos de idade, de novo, é a idade que ela já começa a pensar e falar, ela ia dormir na casa da avó e brigava com a avó. Brigava com a avó, abria as gavetas da avó, falava, vovó, você é muito desordeira, você tá bagunçada, não sei o quê. Enfim, com uma intimidade, com uma situação que era estranha para a criança. E ela, né? E a avó respondia, mas como você fala assim comigo, né? E aí a criança respondia, falava, você não me responda. Imagina a criança falando, você não me responda porque eu sou sua irmã mais velha. Então ela falava para a avó que ela era a irmã mais velha da avó, com 2 anos de idade. E acontece que essa tia-avó, ela morreu com esses estilhaços de bomba na nuca, justamente no local onde Ivone tem marcas de nascença. Nasceu com, né, algumas marcas de nascença exatamente no mesmo local. E coincidência ou não, e nada é coincidência, a tia-avó e a Ivone nasceram dia 11 de setembro, na mesma data. Então, assim, são detalhes, são situações, mas que são muito mais do que meras coincidências. Muito mais do que meras coincidências. Outro ponto de evidência de reencarnação está naquelas habilidades especiais. Né? Hoje é muito bom porque a gente vê na internet, no WhatsApp, né, por aí afora, vários casos, né, de crianças que nascem com uma genialidade a respeito de um assunto. Que não é explicável por ninguém. A ciência hoje não explica como é que uma criança, né, com 2, 3 anos de idade está tocando piano como um profissional. Está fazendo pinturas como um profissional, né? Está cantando como profissional. Então, assim, também são muitos casos pelo mundo afora. A gente vê muitos aí hoje em dia, né, na internet e tudo mais. Mas é isso, são situações em que a pessoa trouxe consigo, ela conseguiu trazer a memória de um talento, de um aprendizado que ela teve, de uma situação específica. Então, gente, isso tudo são evidências de vidas passadas. Né? Isso tudo são resultados de vidas passadas. Tem outra situação específica que é curiosa, são os casos de xenoglossia. Né? O nome é complicado, mas é uma capacidade que algumas pessoas manifestam de falar em línguas que desconhecem. Aqui entra 2 situações. Uma situação que é a situação de mediunidade ou obsessão. Né? Então, vamos dizer assim, um espírito que fala em uma outra língua, que toma o corpo do médium e o médium começa a falar em outra língua. Isso é uma situação. Tá? Uma situação que existe sim, faz parte da xenoglossia, mas tem como fundamento, como origem, essa possessão. Mas tem casos em que acontece diferente. Tem casos em que isso acontece quando a criança é pequena e não por questão de possessão, de um espírito ou mediunidade, mas sim por lembrar a sua língua de vidas passadas. Tem um caso, por exemplo, né, muito conhecido, que é relatado pelo psiquiatra Adrian Finkelstein. Ele escreveu um livro, Your Past Lives and the Healing Process, que é Suas Vidas Passadas e o Processo de Cura. Mas ele comenta um caso de um rapaz chamado Robin Ho, que falava uma língua que a mãe não compreendia. E ele entrou em contato com um professor de línguas asiáticas, enfim, ele, né, o psiquiatra foi atrás, ele achou que podia ser uma língua asiática, entrou em contato com um professor de línguas asiáticas, que acabou identificando aquela língua que a criança falava, que ninguém entendia o que era, nem a criança, nem a família, nem a sociedade onde ela vivia, nada, como um dialeto que era falado numa região norte do Tibete. Um dialeto ainda, ou seja, é uma língua que a criança nunca teria acesso a ouvir, quanto menos a falar. E aí depois é curioso, né, de que esse psiquiatra depois estudou bastante a situação, encontrou um mosteiro nas montanhas de Kunlun,
que batiam com as informações que tinham sido dadas tal, e que inclusive o menino conseguia transmitir, era capaz de lembrar também. E aí ele viajou para o Tibete, localizou esse mosteiro, localizou essa língua, confirmou, né, a existência da língua, do dialeto do mosteiro e tudo mais. Então veja, a criança começou a falar outra língua. É curioso, né? Outra situação que muitas vezes, né, vem de vidas passadas, sempre vem, né? Sabe aquela saudade que a gente sente de algo que você não sabe o que é? Né? Às vezes tem saudade de casa, né? Qual é a nossa casa? Nós todos somos, né, oriundos de outros lares, de outras possibilidades. Muitos de nós somos extraterrestres nesse planeta. Na verdade, todos nós somos, né? Chegando mais cedo ou mais tarde aqui. Alguns já estão aqui como humanos há muitas encarnações, outros estão aqui como humanos há menos encarnações. Mas enfim, a gente conheceu muita coisa pelo cosmos. E muitas vezes a gente tem saudade de outros lugares, uma saudade indefinível no nosso coração. E às vezes essa saudade também vem de outras, como a gente falou, outros países, outras épocas, outras situações. E a gente não sabe por que tem aquela saudade. Então tudo isso são reminiscências de coisas que a gente já viveu, né? De coisas que a gente já passou. Ou às vezes você está em casa e você, na casa, no trabalho, na tua família, você sente raiva, você sente amor por alguma pessoa sem motivo. Aquela pessoa, eu adoro aquela pessoa, não sei porquê, desde que eu bati o olho eu gosto daquela pessoa. Ou eu odeio aquela pessoa, ela não vai, não gosto. Então, muitas vezes a origem está em convivências que a gente teve em vidas passadas. E muitas vezes também evidências da reencarnação são aquelas atitudes que a gente mesmo tem que a gente não sabe explicar, da nossa personalidade. Então, eu sou aquela pessoa que eu não confio em ninguém, não confio. Mas por que você não confia? Não tenho nenhum caso nessa vida que explique eu não confiar nas pessoas. Mas será que numa vida passada, né, ou seja, eu não fui traído, fortemente traído, e aquilo me marcou muito, me magoou muito, me traumatizou, e hoje eu não confio em ninguém, não sei por quê. Ou aquela pessoa que quer controlar tudo, sabe? Já viram aquela pessoa controladora? Quer controlar tudo. Então, por que ela quer controlar tudo desse jeito? Não sabe explicar o porquê. Não consigo não controlar, tenho que controlar tudo. Muitas vezes, em vidas passadas, elas perderam o controle. Perderam o controle de uma situação que elas acreditam que poderiam ter controlado melhor e, por causa disso, custou a vida delas mesmas. Elas morreram por isso, ou a vida de alguém que elas amavam. E aí, elas ficaram com aquele trauma de que acham que precisam controlar tudo porque senão vão perder de novo algo muito importante. E vem com isso sem entender a razão pela qual passam por aquilo que passam. Às vezes as pessoas têm relacionamentos abusivos, um atrás do outro, mas o que a gente está experimentando? A gente tem que se pensar, por que um atrás do outro, a mesma coisa, e parece que a história se repete sim, porque ela está querendo te ensinar alguma coisa, que você experimente alguma coisa, às vezes conhecer o outro lado da moeda, às vezes conhecer um aspecto da situação, a gente não sabe, mas vale essa auto-pergunta, né? Autoconhecimento. Por que eu estou passando repetidamente por uma situação? E vamos aprender com aquilo, vamos aceitar aquilo e vamos aprender com aquilo, né? E assim vai. Aí se a gente entra na questão de karma, aí, enfim, né? O karma de uma vida passada pode dar resultados na vida, porque é tudo uma sequência, é tudo uma linha de acontecimentos. Então, gente, hoje, enfim, já estouramos nosso tempo, né, infelizmente, mas eu espero que tenha conseguido trazer aqui um pouquinho para a gente pensar, refletir, estudar a respeito de várias situações que trazem as evidências de que nós já vivemos várias vezes em vidas passadas e de que nossa vida atual está intimamente ligada a vidas passadas. Por aquilo que a gente está passando, pelos nossos karmas, pela nossa personalidade, pelas coisas que a gente acredita, que a gente tem fobia, ou que a gente não tem fobia, que a gente odeia, que a gente ama. É uma sequência, é tudo uma continuidade. Só que a gente não lembra conscientemente de todos os detalhes da vida passada. Esse é o único ponto. Mas a gente continua sendo nós mesmos que tivemos aquela experiência passada, dando continuidade àquela mesma experiência numa nova vida. E assim a gente vai adiante. Então, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Mais uma vez convido todos aqueles que querem estudar com a gente, um grupo de WhatsApp, a entrarem www.despertandopessoas.com
seguidores. E será muito bem-vindo ao nosso grupo de WhatsApp. E conto com todos vocês na terça-feira que vem com mais um tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência aqui no nosso canal Despertando Pessoas. Um forte abraço a todos, muita luz e até já!